Olá, nesse vídeo falaremos sobre os elementos subjetivos do contrato de seguro. O primeiro e mais importante elemento objetivo do contrato de seguro é o prêmio. O prêmio representa a prestação do segurado pela assunção do risco pré-determinados assumidos pelo segurador. O artigo 757 do Código Civil fala: pelo contrato de seguros, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado. Ou seja, o segurador, a seguradora é que vai receber o prêmio. O prêmio é a fonte de receitas para que as seguradoras possam realizar o pagamento das indenizações das coberturas feitas no contrato de seguro. O prêmio é a fonte de receita para a seguradora remunerar os seus funcionários, remunerar os corretores de seguro, remunerar os seus acionistas. Então, o prêmio é recebido pela seguradora. É muito comum esse equívoco, até mesmo em sentenças judiciais, eventualmente se vê a confusão entre prêmio e indenização. Prêmio vem de primeiro o segurado paga o prêmio, para depois ele ter direito a eventuais indenizações. Então, o prêmio é recebido pela seguradora, é a fonte de receita da seguradora. O prêmio é de extrema importância no contrato de seguro. O artigo 758 do Código Civil fala o seguinte: o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Ou seja, basta o comprovante de que foi paga a primeira parcela do prêmio ou o prêmio na sua totalidade para que o segurado prove que ele tem um contrato de seguro. Sempre que eu falo do prêmio, eu lembro de um caso que eu conheci, de um caminhoneiro que comprou um caminhão novo, um caminhão 0 km, sei lá, na faixa dos R$200.000, e contratou numa corretora de seguros que tinha em frente à loja de caminhão o prêmio, ou contratou o seguro. Ele foi lá e parcelou o prêmio em 4 parcelas de R$5.000, pagando R$20.000 de prêmio por aquele caminhão dele que era de 200, 300 mil reais, não lembro exatamente os valores. Então ele pegou e deixou um cheque de R$5.000 para pagamento da primeira parcela do prêmio do contrato de seguro, recebeu o comprovante disso e foi viajar com o caminhão. A corretora de seguro falou que depois de alguns dias, de algumas semanas, a apólice seria enviada para ele por e-mail e para o endereço residencial dele. E ele foi para o norte do país, saiu da região aqui do interior de São Paulo e foi para o norte do país viajar com o caminhão. Passados 20, 30 dias, 20 e poucos dias, esse caminhão foi roubado. E ele então entrou em contato direto com a seguradora que ele tinha contratado esse seguro. Ao fazer o contrato com a seguradora, ele foi informado que não havia sido feito nenhum seguro em nome dele e com as características daquele veículo que ele dizia que estava segurado. Ele então entrou em contato com a corretora de seguro e depois de várias ligações foi descoberto que o funcionário da corretora de seguros tinha pego a proposta de seguro, tinha pego aquele cheque, colocado num clipe e deixado na gaveta. Não tinha colocado no sistema, não tinha dado efetividade àquele contrato de seguro dentro do sistema da seguradora. Mas o segurado estava resguardado, porque pelo que diz o artigo 758, que fala que o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou, na falta dele, pelo documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Então, o segurado teve direito à indenização. E aí começou, então, uma segunda discussão. Quem pagaria essa indenização? A seguradora, com a qual ele não tinha contrato, ou a corretora de seguros, né? A empresa corretora de seguros, com a qual ele tinha feito o contrato e pago o prêmio. Mas isso é conversa para um outro momento. O importante é saber da importância do prêmio. O prêmio é tão importante que ele substitui até mesmo a apólice no que diz respeito a comprovar a existência do contrato. É claro que é a apólice que vai trazer todo o detalhamento, né, do contrato, o que está coberto e o que não está. Mas o comprovante de pagamento do prêmio é importante, então, na medida disso que eu expliquei. O cálculo do prêmio se faz através do que a gente chama de ciência atuarial, né? Ela não é feita através de palpite. Por exemplo, se eu tenho duas pessoas mais ou menos da mesma idade, do mesmo sexo, que frequentam a mesma região e têm o mesmo carro. Uma delas mora num prédio com garagem, com portaria 24 horas. A outra mora do lado desse prédio, numa casa, na mesma rua, no mesmo CEP, no mesmo bairro. Quanto vai custar o seguro desse carro? Quem vai pagar um prêmio maior? O morador do prédio ou o morador da casa? No seguro de veículo, provavelmente vai pagar mais caro o morador da casa, que não tem garagem. Por quê? O risco a qual o seu bem, o veículo está exposto é muito maior.
Então, o cálculo do prêmio tem a ver com o risco, o tamanho do risco que está sendo assumido pela seguradora. Quanto maior o risco que a seguradora está assumindo, maior será o prêmio que terá que ser pago pelo segurado. Imaginemos, por exemplo, duas pessoas, uma com 20 anos, uma com 45 anos. Vão a uma corretora de seguros ou uma empresa de seguros para fazer um seguro de vida. Ambas querem que os seus beneficiários recebam R$500 mil em caso de morte. Quem pagará um valor de prêmio mensal desse seguro de vida maior? A pessoa de 20 anos ou de 45 anos? Certamente que a pessoa de 45 anos vai pagar um prêmio maior, porque estatisticamente a chance de uma pessoa de 45 anos morrer antes da pessoa de 20, a chance maior da pessoa de 45 anos morrer do que a pessoa de 20 anos. A chance dessa morte ocorrer antes, né? Então, ainda que possa eventualmente a pessoa de 20 anos morrer no dia seguinte, a de 45 viver durante muito mais tempo, mas estatisticamente a chance maior da pessoa de 45 anos morrer antes. Por isso, o prêmio do contrato de seguro, se os dois quiserem uma mesma cobertura securitária para os beneficiários e tiverem uma diferença de idade, a pessoa mais velha vai pagar um valor de prêmio mensal maior. Então, o prêmio varia, entre outras coisas, em função do risco que a seguradora está sendo submetida. E o que acontece no caso de inadimplemento do prêmio, no caso de o segurado não estar em dia com o pagamento do prêmio? O artigo 763 do Código Civil fala que o inadimplemento gera perda do direito à indenização. Imaginemos que você está lá com o seguro do seu carro, você fez um seguro anual e ele custou R$2.000 o seguro anual do seu veículo. Você parcelou em quatro cheques ou 4 boletos de R$500 cada um. Você pagou o primeiro em março, não pagou o segundo em abril, nós estamos em junho já. E o seu carro é roubado. E você está inadimplente com o contrato de seguro. A lei é clara no que diz respeito a que a seguradora pode não pagar a indenização em função do inadimplemento, né? No entanto, a jurisprudência ela tem várias divergências, né? Uma jurisprudência fala que o pagamento de indenização deverá ser proporcional ao prêmio efetivamente pago pelo segurado inadimplente. Outra linha de jurisprudência fala que o pagamento de indenização ocorrerá mediante o desconto do prêmio não adimplido. E há também jurisprudência que fala da literalidade do 763, ou seja, a perda do direito à indenização. Então, é importante que o prêmio esteja em dia, que não haja inadimplência, para que não haja problema no que diz respeito ao recebimento da indenização futura, em caso de sinistro. Outro elemento objetivo importante do contrato de seguro é o risco. O risco, o que ele é? O acontecimento fortuito, suscetível de poder acontecer ou não inevitável, um fator dinâmico que pode ser maior ou menor consoante as circunstâncias do tempo e do espaço. O risco nos remete à ideia de perigo, e é esse sentido que traduz adequadamente o que se pretende. Eis que na contratação do seguro é necessária a existência do risco. Se não houver aquele risco contratado, não pode haver o contrato de seguro. É por isso que eu não posso contratar seguro para algo que eu não tenho, algo que já foi roubado, por exemplo, porque não existe mais o risco, a coisa já foi roubada. Então, é necessário que haja o risco. Outro elemento objetivo é o risco. O risco nos remete à ideia de perigo e este sentido traduz adequadamente o que se pretende. Eis que na avença do contrato de seguro, o risco é transferido para a seguradora. Ele deve ser determinado e é necessário que haja a possibilidade dele ocorrer. Então, se é inexistente o risco, não há de se falar em contrato de seguro. O importante para se tratar a respeito do risco é quando diz respeito ao agravamento do risco, né? O contrato de seguro, nele, as cláusulas determinam qual o risco está sendo contratado, que tipo de risco está sendo contratado, né? E quando há um agravamento desse risco, pode haver algum problema no que diz respeito ao pagamento do contrato de seguro. Imaginemos, por exemplo, um contrato de seguro de carro. Vou ler aqui uma jurisprudência. Seguro de veículo, colisão, agravamento do risco. Restando suficientemente demonstrado que o autor, com a sua atitude imprudente e inusitada, agravou o risco contratado, andou bem a seguradora em negar o pagamento da respectiva cobertura securitária. O autor, a par de colidir no veículo que se encontrava estacionado, fugiu do local, levando consigo no para-brisa um transeunte e provocando um segundo acidente com outro veículo que se encontrava parado.
apelação civil número 700.135.563.37 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, esse acordo aqui demonstra bem uma questão de agravamento do risco. Quando você contrata um seguro para veículos, você contrata o seguro para a cobertura de uma direção responsável, de uma direção dentro do Código de Trânsito. Se você causa o primeiro acidente, se nesse caso o autor da ação, quando causou o primeiro acidente, tivesse parado, e certamente a seguradora cobriria todos os danos que ele causou com esse acidente. Mas ele não, ele fugiu do local, atropelou uma pessoa que vinha passando depois. Essa pessoa ficou pendurada no para-brisa do seu carro, ele continuou acelerando o seu veículo e bateu num outro veículo. Ou seja, ele agravou, e nesse caso aqui, de forma demasiado risco. É por isso, por exemplo, que se nega a cobertura securitária quando há um acidente de trânsito e fica comprovada que o motorista estava embriagado, porque dirigir embriagado está em desacordo com o Código de Trânsito. Logo, há um agravamento do risco e isso não é coberto pela apólice securitária. Um outro elemento importante do contrato de seguro, outro elemento objetivo do contrato de seguro, é o sinistro. Sinistro é o evento danoso que se previu como possível. Devido a ele, há o valor negativo, a diminuição do patrimônio ou do corpo humano, inclusive a perda da vida. O dano ocorrido no risco que se pretendeu cobrir com a contratação do seguro limitado ao que for pactuado. Então, o artigo 771 fala o seguinte, do Código Civil: é necessário anunciá-lo à seguradora, anunciar o sinistro à seguradora, como forma de agilizar o processo de regulação, permitindo que se possa verificar a sua extensão, se há cobertura securitária contratada e, se for o caso, o pagamento da indenização. Deve o segurado ainda tomar todas as providências para minimizar as consequências desse sinistro. Então, o sinistro é o evento que ocorre que enseja a cobertura securitária. No seguro de vida, o sinistro é a morte. Num seguro de incêndio, o seguro é a ocorrência do incêndio. No seguro de veículo, por exemplo, o seguro é o roubo, o furto ou a colisão desse veículo. Então, o sinistro é aí um dos elementos. O último elemento objetivo do contrato de seguro é a indenização, que é outro elemento essencial do contrato de seguro. O seu montante deve ser definido pelos contratantes na apólice, através de um valor nominal ou de um valor referência. Por exemplo, no seguro de veículos, eu quero que meu veículo seja segurado em R$50 mil, em R$100 mil, ou quero que meu veículo seja segurado de acordo com a tabela FIPE, por exemplo. Pode-se usar um índice de referência. Então, indenização é a importância em dinheiro que a seguradora se obriga a transferir ao segurado. A finalidade da indenização é compensar o eventual prejuízo econômico financeiro com os riscos previstos e assumidos na apólice. A indenização nada mais é do que a contrapartida que é paga pela seguradora. O segurado tem a obrigação de pagar o prêmio, né? E a seguradora, caso ocorra o sinistro, tem a obrigação de pagar, então, a indenização. Com isso, fechamos aí os elementos objetivos do contrato de seguro. Obrigado.